Eu quero que você abra as Escrituras na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. A palavra diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebedes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Podemos assentar, por favor. Sabe, queridos, é muito bom a gente pregar uma palavra de entusiasmo, de exaltação, de alegria, porque a gente precisa se levantar, precisa se erguer, precisa se animar. Mas eu confesso que assumir a tribuna para pregar é uma grande responsabilidade. E quando a gente assume aqui, debaixo da tutela do nosso pastor e do ministério da igreja e da igreja, a gente deve fazer isso com um espírito de oração, de discernimento e aquilo que Deus quer falar com a igreja. Esta mensagem não é uma mensagem de exaltação, para dizer para você que, olha, você vai se colocar de pé, tudo vai estar muito bom. Não, não é. É uma mensagem de exortação. É uma mensagem para corrigir rotas. É uma mensagem para dizer o que é que deve ser transformado. O que é que deve gerar arrependimento. O texto que nós lemos é o texto em que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele apresenta o seu sentimento de apóstolo, de pastor, de cuidador daquela igreja. E ele apresenta o sentimento como que um pai, como que uma mãe. Eu quero colocar o termo de mãe, porque tem mulheres aqui, pode entender, porque tem pais que carregam esse sentimento, um sentimento de pai, né? Às vezes na ausência. E ele disse, eu temo, mas temo. O que é que Paulo temia? O que gerava medo em Paulo, temor ante a igreja de Corinto? O que é que ele imaginava o futuro da igreja? Por que esse futuro causava nele medo, temor, uma fobia? Provavelmente a palavra no original grego aí é fobia. É uma crise emocional. Em que se estabelecia esse temor, essa crise emocional no apóstolo Paulo? Eu acredito que ele não tinha nada a temer em Cristo, mas ele tinha algo a temer na igreja. Sabe, queridos, nós somos humanos, sujeitos a falhas, a erros, a debilidades, a quedas, a dissabores, a lágrimas, a tristezas, a vergonha, a escândalos. E parece que o apóstolo Paulo, ele vai aqui dizendo algo do medo dele, e ele abre o coração, e ele faz um comparativo que está nas entrelinhas do texto, e eu quero fazer esse aplicativo também aqui para a igreja. Ele compara a igreja, está nas entrelinhas, você não vai encontrar, você vai entender depois que eu explicar. Ele compara a igreja a um jardim. E aí me faz lembrar, sabe de quê? De Isaías. Isaías sempre, quando falava do futuro do povo de Deus e do mistério que é a igreja, que viria algo tão misterioso. A igreja é algo tão misterioso. Isaías, como profeta messiânico, ele sempre se referia a este povo que surgiria como um jardim regado, como um pomar, como um lugar prazeroso.
Então, eu gostaria de dizer que nas entrelinhas, Paulo aqui, ele está dizendo, a igreja é o jardim do Senhor, é o jardim de Deus. É o jardim que ele cuida, que ele rega. E voltando a Isaías, Isaías tem uma parte no capítulo 41, melhor, no capítulo 40, que é tão lindo, que fala de uma flor que o Senhor cuida, Ele é o jardineiro, Ele tem cuidado. Em João diz que o Pai é o agricultor, Ele tem cuidado de nós a cada dia. Lá em Isaías ainda diz, a cada dia cuido de vocês e rego para que nenhum dano aconteça a cada um de vocês. É um cuidado amoroso, primoroso, um cuidado como um jardineiro, como alguém que entende do campo, da terra, da planta, da flor, do jardim. E qual é o primeiro jardim a ser mencionado nas Escrituras? O jardim do Éden. E naquele belíssimo jardim, no paraíso, alguém adentrou ao relacionamento de Adão e Eva, e adentrou de maneira astuta, de maneira sórdida. E quem adentrou? A serpente. Mas quem é a serpente? A serpente é esse animal que nós conhecemos e que alguns têm grandes medo? Não. A serpente estava possessa, possuída por Satanás. Apocalipse diz que a antiga serpente é Satanás. A igreja é o jardim de Deus. Quem cuida dela é o Espírito do Senhor. Em Isaías disse, e soprando o Espírito do Senhor no seu jardim, Ele faz florescer a erva. A igreja é um jardim de Deus, cuidado por Cristo, cuidado pelo seu Espírito. Mas assim como no jardim do Éden, a serpente foi incorporada por Satanás. Satanás tem adentrado no jardim de Deus, na igreja. E tem gerado prejuízo, e tem embotado os sentimentos, e tem cauterizado as consciências. As pessoas não têm mais percepção. Uma da reclamação, que é a reclamação número 1, em qualquer ambiente eclesiástico, em qualquer comunidade, é a falta de amor. Se os sentimentos estão corrompidos, o primeiro sentimento corrompido é o amor. Corações corrompidos. Corações que não se colocam no lugar do outro. Corações que não amam. Corações que não cuidam uns dos outros. Por quê? Porque os corações estão corrompidos. O que corrompe um coração? O que corrompe um coração é a volúpia, é o mau desejo, é a lascívia, é a concupiscência. Ocorreu isso em Eva. Eva desejou o que não era para desejar. Ela não atentou para o cuidado de Deus. Ela não percebeu o amor de Deus com ela. Isso mostra a ingratidão. O coração corrompido, o coração bandido. É Jeremias que diz, Jeremias diz que enganoso e corrupto é o coração. Só que mais adiante ele diz, o Senhor o conhece. O Senhor conhece a corrupção que há dentro dos nossos corações. Ele sabe o engordo que os nossos corações está sendo envolvido. O que está apagando a chama do amor. Eu não acredito em avivamento de pula-pula. Eu não acredito em avivamento de muitos gritos. Eu sei que o grito é importante para sentir a presença de Deus, o fervor. Mas o avivamento é renúncia, é amar o próximo como a si mesmo. Não adianta dizer que é pentecostal se não ama missões.
Oswald Smith, pastor de missões em Toronto, Canadá, diz que a igreja deixa de ser evangélica quando deixa de ser missionária. Sabe, uma igreja que ama os perdidos. Esse é o grande amor da igreja. O grande amor da igreja não é amar uns aos outros. É claro que nós nos amamos. É claro que essa igreja tem relações de comunhão uns com os outros, pelo tempo, pela história. Mas eu falo de algo maior do que essa relação da família, da amizade. Eu falo de amar as almas. É isso que eu falo. De investir, de trazer almas à igreja. Porque se a gente faz o apelo e ninguém se converte, é porque o nosso evangelismo, o nosso id é fraco. O nosso coração está corrompido. É preciso amar. Hoje, 13h, você já conhece a minha síndrome da Bruna. Ela gritava aqui na Vila Sul. E os gritos chegou à minha casa. E assusta quando você vê alguém gritando no meio da rua. Sim ou não? Sim. E se a gente tem um mínimo de preocupação, a gente quer saber o que é, não apenas pela curiosidade, mas pelo socorro. E o Código Penal diz que se você não socorre alguém que precisa, você comete um crime. Se o Código das Leis Civis do Brasil diz que omissão é crime, imagine o que diz a palavra de Deus. E ela gritava. Eu abri a porta da minha casa, fui até a minha garagem. Há uma fresta de uma janela que corre o vento. E eu olhei e eu a vi. E eu chamei a Manuela. Disse, vem cá, Manuela, é a Bruna. E ela estava a pelo menos uns 300 metros da gente, nesse descampado, gritando. E eu baixei a minha cabeça. E eu orei. Eu falei, Senhor, tem de misericórdia dessa moça. Resgata esta vida das garras de Satanás. Nós precisamos amar, igreja! Sabe, tem um pregador que eu admiro muito. Nos anos 80, com mais de 80 anos, ele se tornou famoso nos Estados Unidos e no Canadá, com acesso a programas televangelísticos. O nome dele, Leonardo Ravenhill. Essa semana eu descobri algo que eu não sabia dele. Entre tanta coisa que eu já li dele e que eu já acompanhei, é que ele era um pregador de rua. Apesar de ele ser um televangelista, apesar de ele ser um dos grandes mestres do avivamento, na Europa, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, é ele que diz, e eu vi esse áudio, ele dizia, eu tirava vários dias para sair das 20 horas até as 0 horas, pregando no meio da rua, entregando folhetos, pregando, gritando. Um homem de mais de 80 anos. Eu pergunto, se os nossos corações não estão corrompidos, sentimentos corrompidos, se existe algo necessário para que a igreja acorde, é o que diz Provérbios no capítulo 4, no versículo 23. Diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se a nossa vida está minguando, se a nossa beleza de vida está murchando, nosso jardim já não é belo, não é culpa do cuidado do Senhor, mas é culpa porque permitimos as ervas daninhas, as serpentes. E Satanás adentra, sim, ao território da igreja. E quando ele fala de sentimentos corrompidos, eu fico pensando, além do coração, a visão, os olhos. A igreja não consegue enxergar um palmo adiante do seu nariz. Ela só enxerga o seu próprio umbigo. São egoístas, são mesquinhos.
A gente não pode ter uma visão limitada. Enquanto a gente tem uma visão limitada, a gente não se torna mais uma igreja, mas um clube. E aqui não é um clube, aqui é um jardim de Deus. E o aroma do Senhor pode soprar nesta casa e exalar o cheiro de vida em Cristo para Vila Sul, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, o perfume do Espírito de Deus. Eu falei que era uma exortação. Eu estou nela. Eu não sou melhor. Eu estou nela como filho desta casa, submetido ao senhorio desta casa, ao pastoreio do nosso pastor. E Deus quer algo grande aqui. Mas o que Deus quer fazer é, primeiro, tratar os nossos sentimentos. Tratar o coração, sim. Tratar a visão. É lá em Laodiceia que Jesus diz: aconselho que de mim compre colírio para que vejas. A gente pode abrir os olhos. A gente pode ser curado em nossa visão. A gente pode enxergar mais. A gente pode ver além desse clube que estabelecemos. A gente pode ser tudo que Deus tem planejado para que nós sejamos. Ver o nosso irmão, enxergá-lo, ver coisas que talvez você nunca viu. Eu peço a Deus para abrir os meus olhos na minha casa, para eu ver coisas nos meus filhos. Esses dias o pastor chegou para mim e disse: ore, não foi isso, pastor? Por um caso me aconselhando. Para quê? Para abrir os olhos, para ver. Bem, se há os olhos, também há os ouvidos. Hoje eu ouvi o grito da Bruna. O que é que tem abafado os nossos ouvidos? A Bíblia diz em Apocalipse, repetidas vezes, pelo menos umas 10 vezes, eu não lembro de cor, mas diz: ouça. 7 eu sei que são nas cartas. Depois ele repete mais algumas vezes. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado com esta casa. Este púlpito é um lugar que Deus fala. As reuniões nas casas dos irmãos é um lugar que o Senhor tem falado. Deus tem falado com sonhos, Deus tem despertado corações, mas é preciso que a gente tire os comichões dos nossos ouvidos e diga: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Porque Deus, quando fala, Ele manda comandos, Ele altera rotas. Essa igreja é necessária, essa igreja é importante. Eu tive a honra de estar com grandes pessoas no Brasil, estudar, acompanhar, estar aos pés, não quero citar nenhum desses nomes, nenhum deles. Estudar, grandes exegetas, professores, pregadores, pregadoras. Mas sabe, uma das coisas que eu entendo nesses sentimentos é o sentimento da simplicidade. Respeito todos eles, foram importantes na minha vida. Alguns deles têm uma correlação com esta casa, pela história que eu já conheço de vocês. Não quero citar nomes, mais uma vez repito. Mas eu me lembro de uma judia da Assembleia de Deus, e dela eu cito o nome, irmã Isabel, com seus mais de 80 anos, com a sua casa tão simples. E eu passava e ela dizia: vamos estudar a Bíblia. Ela era judia, ela era crente, era da Assembleia de Deus. E aquela senhora tão simples, aquela judia, me ensinou coisas espirituais na simplicidade que nenhum desses famosos e mestres me ensinou, porque o grande mestre é o Espírito. Precisamos voltar à simplicidade que há em Cristo. Lembro-me também
além da irmã Isabel, da irmã Matilde, mais simplicidade ainda, pela situação social da sua vida. Ela era analfabeta, descendentes de escravos, talvez neta de escravos. Você sabe que pouco tempo de alforria geral no Brasil, e aquela senhora negra, ela me mostrou algo que nenhum dos meus mestres, os doutores, me mostraram, que nenhum filósofo conseguiu abrir o meu coração e a minha mente para entender. Ela dizia assim: irmão Cláudio, eu dizia assim: irmã Matilde, busque ao Senhor, porque Ele continua falando na terra. E ela fechava a Bíblia e abria, naquela simplicidade. Eu estou falando de simplicidade agora como sentimento. E ela lia. Ela não lia mais nada. Ela não lia nada. Ela só lia a Bíblia. Ela conseguia ler a Bíblia. Não sei explicar. E ela batia a Bíblia e disse: Deus está falando isso contigo. E ela me falava e falava. Ela dizia: Deus lhe deu os dons, não enterre os teus talentos. A casa de Deus precisa de você. O Espírito está te chamando. Eu convido esta igreja a não ser Nutella, mas ser raiz. A voltar à simplicidade. O pastor, fomos ao monte, quero ir mais, o meu pastor, quero que leve mais pessoas. É uma convocação minha e do Espírito. Eu dizia, olhei para ele assim, e disse: pastor, por que o senhor sobe no monte? É claro que eu já esperava a resposta que ele ia dar. E eu ainda completei a frase: o senhor é um doutor. O senhor lembra desse dia? E ele disse: eu sou crente. Aleluias. Isso é simplicidade. É preciso que a gente valorize esta casa, esse jardim, este ministério, este pastoreio. Porque o simples, ele sabe valorizar a simplicidade, porque a simplicidade, ela abre portas de acesso. Mas o orgulho, ele fecha as portas. Você sabe por que eu estou nessa noite aqui neste lugar? Você sabe por que eu estou pregando agora aqui neste lugar? Porque existe simplicidade nesta casa. Se não existisse, eu não estava pregando aqui. De maneira e de forma alguma. Há tantos lugares que eu poderia estar pregando, e em que as portas para mim estão fechadas. E de certa forma eu fico até feliz por isso. Porque são lugares da ostentação, da bajulação, do ovacionismo. Aqui nesta casa, nesta plataforma, neste púlpito, nós reconhecemos que o altar é o coração rendido ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? E qual é outro sentimento? Sabe, eu acho que é importante também cheirar, como diz lá no meu Nordeste, sentir o aroma. Isso carrega memórias do passado. E quando eu falo do nariz, do aroma, eu quero trazer aqui à igreja o poder da intercessão. Porque quando a igreja ora, sobe o incenso suave ao Senhor. Eu já falei que a minha sogra, ela falou algo comigo, na petulância dela, do jeito dela baiano, no seu sentimento e temperamento, de maneira muito ousada e de maneira certeira, como toda sogra crente deve fazer. Você pode dar risada. Ela disse: tome vergonha na tua cara. Já começou braba. Porque tu, quando ora, Deus atende. Eu disse: eu não oro, não é. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Você entendeu ou não? É pagar preço.
é ser sacerdote, é queimar incenso. O que Deus tem a fazer nesta casa requisita de cada um de nós que a gente deixe exalar o incenso do Senhor, o aroma do Senhor, o perfume do Senhor. Eu sei que é bom as mídias sociais. Eu sei que esse canal de tecnologia é muito importante. Mas nada, e aí me faz lembrar de alguns marqueteiros, que eles dizem assim, nada substitui o boca a boca e o coração a coração. Nós precisamos ser contagiantes. Nós precisamos irradiar a beleza desta casa. Mais adiante, ele vai e diz 3 coisas. Eu não quero demorar muito nessa pregação. Ele fala, estão pregando um outro Jesus. Eu me lembro de estudando com um doutor mesmo, por favor, não é esses doutores que tem por aí, que são doutores da boca para fora, doutor, efetivamente doutor. Porque se você quer graduar, se você quer crescer, você acompanha essas pessoas. Neortodoxia não é nada coisa boa, tá? É Karl Barth, só para você entender. Ele olhou assim para mim, eu estudava escatologia, alguma coisa com ele. De novo, eu não vou citar nomes. Ele olhou para mim, sabendo que eu já estava na Assembleia de Deus, e disse, o que é que um assembleano faz aqui nesse ambiente? Eu olhei para ele e disse, nem eu sei. Viu, pastor Sami? Nem eu sei. E ele riu, como um bom baiano que ele é, esse doutor é um baiano. E eu falei, eu vou saber depois. Às vezes a gente está vivendo situações que a gente não está compreendendo. Quantas situações eu tenho vivido que eu não consigo compreender naquele tempo, nesse momento. Sabe, mas passado alguns meses, você sabe aquela história que a gente fala, aquele dizer do cara que tem mais de 50 anos, a ficha caiu. E aí eu compreendi o que é que Deus queria com aquele lugar. Sabe, estão pregando outro Jesus. O meu Jesus, ele é aquele que morreu pela humanidade. Ele é o Jesus de Nazaré, o filho da irmã Maria, aquele que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é aquele que foi no encalço do bravo boi Saulo de Tarso e o fez cair da montaria que ele estava e falou com ele como um doutor e um mestre, porque Jesus é o mestre dos mestres, e o trouxe como um vaso escolhido para o jardim de Deus. Eu quero esse Jesus em nosso meio. Eu quero esse Jesus na minha família, na minha casa, no meu ministério, no nosso ministério, amados. Eu fico triste com o que está acontecendo com o pentecostalismo. Temos tudo, estamos perdendo as coisas primordiais. Tem tido dinheiro, estão mercadejando o evangelho dentro dos territórios do pentecostalismo. E me faz lembrar do que Jesus disse no evangelho. Para alguns vai soar grosseiro, mas a exortação é assim, provoca. De graça recebeste e de graça dai. Não tem como alguém ficar rico com esta casa, com este ministério. O ministério da piedade, diz o apóstolo Paulo, não é fonte de lucro pessoal. Se alguém consegue algo, consegue pela graça e bondade de Deus. É preciso ter uma vida que derrame o suor, que honre o nome do Senhor, que tenha camisa molhada, que tenha
propósito de vida. Esta é a nossa casa. Os nossos pastores são assim. Os nossos pastores desta casa. E às vezes você vai atrás de outro Jesus. Mas nesta casa, a gente tem um Jesus que era carpinteiro, que fechou a carpintaria quando entendeu que era para entregar tudo. O pastor fechou a carpintaria dele. Talvez pela aposentadoria, não foi, pastor? Está lá, carpintaria fechada. Me desculpe esse jeito de falar, porque é um tempo novo. Algo grande que Deus quer fazer nesta casa. Com o Jesus que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 8. Não o outro Jesus que pregam por aí, que não é o nosso Jesus, mas aquele Jesus de Hebreus 13, 8. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E aí ele diz, a segunda coisa que muda o espírito. Sabe, não me convence esses pentecostalismos de balela, de línguas estranhíssimas. Se você quer algo, afunde-se nas Escrituras, mergulhe no poder da palavra. Eu tenho que falar um nome, não queria falar, mas vou ter que falar. Quando pregava com Gesiel Gomes, ele chegou para mim, o príncipe dos pregadores pentecostais, pregando juntos, pela bondade de Deus. É Deus que abre essas portas. Eu não sou ninguém. O Senhor é alguém na minha vida. Ele chegou no canto, e aos meus ouvidos, e deu um conselho. Ele disse, filho, eu disse, sim, pastor. O fogo da palavra é o fogo do pentecostalismo. O fogo verdadeiro vem da palavra. Mas o espírito é outro. E falsificam também a mensagem. Eu fico triste com as celebridades do gospel em nosso meio. Uma péssima exegese, uma péssima teologia. Dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Estão aqui na Grande Goiânia, estão aqui em Brasília, estão em Santa Catarina, estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo e dizem que são pentecostais. Impossível de ser, esse é outro espírito. Vá para o verso 4, por favor, para entender. Olha lá, verso 4. Ou se recebeis outro espírito. Mas eu lembro-me da promessa de Jesus. Fica em Jerusalém, para que do alto, esse espírito não vem dos homens, esse espírito não vem do que os homens planejam, sabe, do coach, das metodologias, do marketing, não vem. Esse espírito vem do alto, como diz Isaías, o espírito que vem do alto. Mas recebereis poder, e semereis testemunhas. E por fim, já encerrando, ele diz, outro evangelho. Lá em Gálatas ele diz que não é outro evangelho, mas que os homens o quê? Corrompem. Usam de engano. Misturam o evangelho com algo que não é o evangelho. Sabe, queridos, o que é velho pode envelhecer e desgastar. O evangelho nunca fica velho. O evangelho é antigo. Antigo é porque ele tem lastro, ele tem raiz, ele tem história, ele tem um começo lá no dia de Pentecoste. Mas o evangelho não é velho. Ele é antigo. Mas o evangelho ele carrega um poder. E o poder que o evangelho carrega está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, já estou encerrando, que diz assim, esse é o poder do evangelho, é o poder da regeneração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
e eis que tudo se fez novo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Essa é uma palavra de exortação. Não quero convidar ninguém hoje aqui à frente. Costumeiramente eu tenho esse jeito de convidar à frente. Mas hoje eu quero que você pense com o teu coração, não corrompido. Eu quero que você veja com os teus olhos, com o colírio de Deus. Eu quero que você abra os seus ouvidos, porque Deus tem coisa grande a fazer nesta casa. Às vezes eu me pergunto, sim, o que será do dia de amanhã? Por que isso tudo? Por que era essa história? Quando eu vim da Bahia para aqui, eu fiz um projeto. Apesar de saber que o projeto era meu e Deus não ia aceitar as minhas sugestões, o meu script. O meu projeto era, não, eu vou para aquele lugar que eu conheço alguém. Eu vou para aquele lugar que eu conheço alguém. Eu até bati essas portas. Essas portas até me receberam. Só que Deus olhou assim para mim e disse, ei, não é você que conduz o caminho. Quem conduz é o meu espírito. Sabe, talvez você não esteja entendendo muitas coisas nessa noite com esta mensagem. Mas eu convido você a ouvir o que Jesus falou em João 13:7. O que eu faço agora, você não me entende. Mas você entenderá depois. Ore comigo, por favor. Ó Senhor, reconhecemos a Tua soberania em todas as coisas. Reconhecemos que a serpente é sagaz, ela é astuta, mas nós queremos fazer uma oração, Pai. Nós queremos que Satanás saia de nosso meio. Nós queremos que a serpente saia de nossa mente, de nosso coração, saia de nossa liturgia, saia serpente. Esse jardim é um jardim de Deus. E neste lugar, só o Senhor tem direito de ficar. Envia os teus anjos poderosos, Pai. Eu sei que muitos têm vivido lutas cruéis. Lutas na alma, na dimensão da alma. Eu quero que o Senhor proteja esta igreja. Porque por mais que o pastor Ailton interceda, não é a intercessão do pastor Ailton, mas é a intercessão de Jesus à direita de Deus e a intercessão do Espírito com gemidos inexprimíveis. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu da promessa para esta casa. Recanto e andarabashu e andereme cantore manaramanás. Recanto e andaramanabashu e andereme canto e andaramanás. O Senhor diz a cada um de nós, Ele tem um dia novo, um novo amanhecer para esta igreja. Ele tem algo muito, muito, muito mais além do que a gente pode imaginar ou pensar. Ele diz que fará algo que, se fosse contado, você não acreditaria. Se fosse sonhado, você não pensaria. Ele tem algo muito grande para esta casa, um mover. Ele vai levantar grandes homens e mulheres nesta casa, grandes porque estão no Senhor. A grandeza é o Senhor. Senhor, restaura-nos a Ti. Esta igreja é um jardim de Deus. Em nome de Jesus, adoremos ao Senhor.